Pai Celestial, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez nesse culto. Obrigado pelo privilégio que temos de adorar o Senhor, de exaltar o Senhor. Pai, nós estamos apenas treinando, porque muito em breve nós estaremos diante do Senhor te adorando, exaltando o teu nome, glorificando o teu nome, de eternidade em eternidade. O teu nome está acima de todo nome. O Senhor é o único digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. Pai, obrigado porque domingo pela manhã, quando foram naquele túmulo, Pai, as mulheres olharam e não havia mais ninguém. O Senhor havia ressuscitado. O Senhor foi assunto aos céus, e o Senhor vive, o Senhor reina. Pai, nada pode parar o nosso Salvador. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está no nosso meio. Espírito Santo, por gentileza, sinta-se à vontade no nosso meio. Fala conosco através da tua palavra. Abra os olhos do nosso entendimento. E uma vez mais, eu dou um comando a Satanás e seus demônios. Espíritos malignos, saia do nosso meio. Todo espírito de incredulidade, saia do nosso meio. Todo espírito de religiosidade, saia do nosso meio. Pai, nós queremos nessa noite somente Jesus e nada mais, nada mais, nada mais. Pai, não queremos colocar uma vírgula onde o Senhor pôs um ponto final. É Jesus e mais nada. Pai, queremos viver essa obra tão simples, tão poderosa, ao ponto, Senhor, em que a nossa sombra vai começar a curar os enfermos, ao ponto, Senhor, em que nós vamos chegar nos lugares, os paralíticos vão andar, o câncer vai sair. Senhor, o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. Então, Pai, nós queremos assumir o nosso lugar de filhos, assentados com Cristo nas regiões celestiais, e queremos começar a governar na posição que temos, Pai, de justiça. Fala conosco, Pai, de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Amém. Eu te cumprimento com a graça e a paz do maravilhoso Jesus. Amém. Irmãos, é uma alegria dividir a palavra de Deus com vocês. Essa palavra nasceu no meu coração e hoje de manhã eu vim antes do culto, vim acompanhar minha filha que veio no ensaio. E foi interessante que enquanto eu estava ali na cadeira, falando com Deus com os olhos fechados, Deus me deu uma visão. E a visão era exatamente sobre a minha mensagem. E Deus me mostrou eu no lugar de Jesus e mostrou Jesus no meu lugar. E de repente ali com os olhos fechados eu comecei a agradecer a Deus, porque é exatamente sobre isso que eu vou pregar nessa noite. E o título da minha mensagem é Uma Vida Trocada. Uma Vida Trocada. Irmãos, Jesus não foi simplesmente na cruz morrer no meu lugar, no teu lugar, para que um dia você vai morar no céu. Não, Jesus foi na cruz e trocou de lugar comigo e com você. Ele assumiu a vida que era minha e deu a vida dele para mim. E agora eu tenho a mesma vida de Deus dentro de mim. Eu e ele somos um só. E nós temos a mesma vida que Deus tem. Imagina você já não se parou pensando de trocar a vida com alguém? Imagina que você esteja passando por algum momento financeiro e algum momento na sua cabeça passou pensando, puxa vida, né? Já pensou se amanhã eu acordasse na vida, né, de um bilionário? Imagina eu, filho do Bill Gates, eu, né, filho do Elon Musk. Imagina, né, eu aí, né, numa situação financeira e apertada que eu estou, do dia para a noite, como um passo de mágica, eu acordo amanhã e eu sou filho de um cara que tem $1 bilhão na conta e eu não preciso me preocupar com mais nada. Ou imagina você que passa por uma enfermidade, que não consegue levantar da cama ou que tem alguma limitação. No dia seguinte, você acorda e não tem mais nada, você está completamente curada. É como se nada tivesse acontecido com você. Meu irmão, eu tenho uma notícia para você nessa noite. Foi exatamente isso que aconteceu com você na cruz do Calvário. Jesus pegou a sua vida falida, quebrada, estragada, estagnada, e Ele deu a vida dele para você, e do dia para a noite você passou a ter uma nova vida. É por isso, queridos, que o cristianismo não remenda. O cristianismo você precisa nascer de novo, porque quando você nasce de novo, você tem a vida dele dentro de você. Então, meu irmão, se eu posso te dar um conselho nessa noite, pare de tentar viver a sua vida e comece a viver a vida de Deus dentro de você. Muitas pessoas me procuram dizendo, pastor, mas a vida está muito difícil. Eu digo, claro, você está tentando viver uma vida que não é para você viver. Quando você tenta viver uma vida na força do seu braço, a vida fica difícil. Então, meu irmão, começa a viver uma vida, a vida que Deus tem para você. A vida que Deus tem para você é a vida que Ele foi lá na cruz, entregou para você, e você só precisa crer e receber para usufruir dessa vida maravilhosa. E aí, queridos, antes de entrar na minha mensagem, eu quero alinhar algo contigo. Você precisa começar a entender algo. O que é, Mauro? Você precisa entender que a Bíblia ela é inteirinha sobre Jesus.
Você precisa entender que Jesus é o centro da Bíblia. Antes mesmo de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. O plano de redenção, o plano de Jesus morrer na cruz, ele é antes de Deus criar o mundo. Então, queridos, tudo que nós vemos na Bíblia é sobre Jesus. Eu vejo muitos pastores pregando a história de Isaac, de Abraão, histórias lindas, mas tirando Jesus do contexto. Queridos, as histórias bíblicas ficam lindas quando elas mostram Jesus, quando elas revelam Jesus e quando elas glorificam Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. E hoje, com a graça de Deus, eu quero te ajudar e me ajudar a entender, porque se você hoje entender que Deus trocou de lugar com você, Ele se sentou no teu lugar e Ele deu a sua vida, a vida dele para você, meu irmão, se prepare, a sua sombra vai começar a curar os enfermos. Se prepare, meu irmão, você vai estar no lugar e os demônios vão correr. Você vai entrar nos lugares e as pessoas ficarão desesperadas. Queridos, é assim que acontece quando nós assumimos o nosso papel. Amém? Vamos começar com Apocalipse 13, 8. Apocalipse 13, versículo 8 diz assim: E adoraram todos os habitantes, e adoraram-na todos os que habitaram sobre a terra, cujos nomes estão escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Algumas outras versões diz, antes da fundação do mundo. Queridos, nós precisamos entender, e é bem interessante, às vezes a gente olha para a queda de Adão e Eva, e parece que Deus foi pego de surpresa, como aquela visita que aparece na sua casa. De repente você está na sua casa, domingo, 11h50, toca a campainha, e você olha um parente seu, e atrás dele tem mais uns 15, e você põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, onde é que eu vou fazer comida para essa turma toda? E aí o cara entra e ainda fala assim, não, eu não vim para almoçar não, pode ficar tranquilo, você veio fazer o que então, criatura? 10 para meio-dia na casa do seu parente, se você não foi lá para almoçar? Né? Então você é pego de surpresa, fica pensando, meu Deus, o que eu faço agora? Mais macarrão, mais arroz? Vocês mulheres sabem, nós homens não sabemos muito não, mas vocês sabem do que eu estou falando. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque às vezes parece que Deus foi pego de surpresa. Deus colocou a mão na cabeça e falou, meu Deus, e agora? Olha o que o Adão fez, como é que eu vou corrigir isso? Querido, deixa eu dizer algo para você, a correção estava antes do erro. Antes de o Adão pecar, Deus já tinha provido o conserto chamado Cristo Jesus. Então Deus não é pego de surpresa. Deus já sabia que o Adão ia pecar, ele já preparou o plano de redenção. É como se tivesse, né, eu gosto de dizer que teve uma conversa no céu, e aí estava lá o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e de repente o Pai começa a conversar com o Filho e com o Espírito Santo e diz, olha, eu vou criar o homem, a minha imagem e a minha semelhança, eu vou fazer um projeto extraordinário, um projeto abençoado, só que é o seguinte, eu vou colocar o homem, eu vou dar livre-arbítrio para ele e ele vai cair. E aí eu vejo Jesus levantando a mão e diz, pode deixar, eu vou morrer no lugar deles. Querido, então é esse o plano da redenção. Antes mesmo do Adão e Eva pecar, já havia o plano de redenção pronto. Então, queridos, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Jesus é o centro da Bíblia, antes mesmo dela começar a ser escrita. Ele é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Se nós não entendermos sobre Jesus, nós não vamos entender a Bíblia e não vamos entender nada que lemos no Velho Testamento. Tudo é sobre Jesus. Amém? Próximo texto, 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, irmão, na verdade esse texto aqui nós devíamos saber de cor. Esse é um texto bom para você escrever lá na sua geladeira. Pastor Léo falou na semana passada, né, Léo? Aliás, eu quero reforçar, irmãos, pelo amor de Deus, se vocês não ouviram a mensagem do pastor Léo, está lá no YouTube, ou se não está, vai estar aí nos próximos dias. Pelo amor de Deus, ouça umas 10 vezes, aí você vai começar a entender, você ouve mais umas 10, e aí depois você ouve a minha, na continuidade, você vai começar entendendo, assim, tremendo. Eu ia escrever, Léo, eu ia pregar sobre outra coisa, mas quando eu comecei a olhar meu devocional, tinha 40% do que você falou na minha mensagem. Falei, pô, vai ficar muito repetitivo, aí deu uma mudada. 2 Coríntios 5, 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Como o pastor Léo falou semana passada, Jesus não fez nenhum pecado. Um justo foi colocado na cruz. Justo, reto, santo. Ele não cometeu nenhum pecado. Mas o salário do pecado era a morte. Ou seja, ele não podia morrer. Irmãos, Jesus não podia morrer. Por que ele não podia morrer? Porque ele não tinha pecado. Um santo, um justo não podia morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então, mas o texto diz, aquele que não tinha pecado, Deus o
tornou pecado, Deus o fez pecado. De que forma? Deus pegou o meu pecado, pegou o seu pecado e colocou sobre Jesus. Só que a hora que ele pegou o meu pecado e o teu pecado e colocou sobre Jesus, houve uma troca. Ele pegou o pecado, meu e teu, colocou sobre Jesus e ele deu a justiça de Jesus para você. Houve uma troca. Irmãos, a maioria das igrejas evangélicas acredita que Jesus morreu na cruz, mas eles não acreditam que Jesus trocou de lugar comigo e com você. Querido, Jesus trocou de lugar comigo e com você literalmente. O Pai pegou todo o meu pecado, todo o teu pecado, pôs sobre Jesus. Mas a hora que ele pôs o pecado sobre Jesus, aconteceu algo extraordinário. E o que é, pastor? Ele te fez inocente. Irmão, para com essa conversa de perdão de pecado. Você não vai crescer, não. Mas pastor, está escrito lá em Tiago, se confessar os seus pecados, você sabe que confessar no original o que significa? Admitir. Se eu admito que sou pecador, logo eu sei que preciso de um salvador, é isso que é confessar pecado. Ou você acha que é lá, fica lá com ela ladaína, falando toda a vida a mesma conversa para ele, como se fosse uma reza? Você acha que ele se agrada disso? Irmãos, confessar é admitir. Eu confesso pecado todo dia. Eu acordo de manhã e digo, Jesus, eu não posso ser o Senhor é meu Senhor, o Senhor é meu Salvador, o Senhor é meu Redentor. É isso que é confessar pecado, irmão. Você acha que é ficar com essa lengainha? Não, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Você acha que ele não sabe disso, de corte salteado, até de cabeça para trás? Então para de besteira. Começa a declarar aquilo que Jesus já fez na cruz por você. Você é santo, você é justo, você é reto, você tem a vida de Deus dentro de você. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o quanto eu faço de errado. Não, eu sei aquilo que Jesus fez de certo. E eu garanto para você que aquilo que ele fez de certo é muito maior do que você pode fazer de errado. Evangelho não é sobre você, meu irmão. O evangelho é sobre Jesus. O problema é que tem uma turma que gosta de inventar uma moda. Né? Agora eles inventaram uma moda, porque se você ser um bom marido, você tem que não sei para onde, como se o Espírito Santo fosse um incompetente. O Espírito Santo não tem capacidade para eu fazer de mim um marido excelente, então eu preciso subir, descer, sei lá para onde é que essa turma quer ir, como se o Espírito Santo fosse incompetente. Meu irmão, Jesus não precisa que eu suba, que eu desça. Jesus me fez um excelente marido. Estou casado com a mesma mulher, fez 22 anos e vou ficar com ela até que a morte separe. Amém? Então eu não preciso subir nada, que besteira é essa? Não, porque eu vou subir no monte, porque o cara vai ensinar, porque vai me ensinar a dar flor. No dia seguinte a flor murchou, não resolveu de nada. Agora, se você tiver uma experiência com Jesus, é impossível você não tratar a sua mulher com educação, com respeito e saber que ela é uma só carne contigo. Ah, mas meu marido está muito difícil, eu vou mandar ele para o monte. Não, manda ele se converter, irmã. Quando ele se converter, ele não vai precisar de monte, não. O que ele precisa é nascer de novo. O problema, querido, é que a religião entrou no meio da igreja, como o Léo explicou ali no livro de Gálatas. Inventaram uma modice lascada. O evangelho é simples. Você tem que assumir aquilo que Jesus já fez na cruz por você. Né? Outro dia um irmão encontrou aí e falou, pastor, me ajuda, a mulher está querendo mandar eu para lá. Falei, para onde? Aí ele me contou, não vou falar, vocês sabem, não quero repetir. Aí eu peguei e falei, meu irmão, deixa de ser. Essa mulher que manda em você, vem minha mulher falar com essa conversa para o meu lado para ver o que vai sobrar para ela. Vem minha mulher com essa conversa. Aqui tem homem com H maiúsculo. Que conversa é essa? Mulher vai me mandar para o monte? Eu vou nada, eu já sou o suficiente. Jesus já fez na cruz, eu um marido excepcional, e tudo o que eu preciso vem nele. Quando eu leio a Bíblia, ele me ensina a ser um pai exemplar, um empresário exemplar, um pastor exemplar. Tudo o que eu preciso está na palavra de Deus, só que a religião gosta de inventar uma moda. Não, mas eu tenho uma pessoa que não conhece Jesus, eu quero levar ela para conhecer. Tudo bem, leve lá e que se converta, e glória a Deus por isso. Agora, vem com essa conversa fiada que vai tratar caráter, porque eu tenho que subir, que eu tenho que descer. Não, mas o senhor tem que ir lá, pastor, para subir, só se eu pular de paraquedas. Porque a Bíblia diz que eu já estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Como é que eu posso subir? Como é que eu posso descer de onde eu já estou? Então, irmão, entenda algo, por favor, o evangelho é simples. É simples, ele já te abençoou e ele trocou de lugar com você. Mas, pastor, o que eu preciso fazer? Nada, crer e receber. E é por isso que muita gente fica engasgado. Não, a mensagem da cruz é muito simples. É simples para você, mas teve um jovenzinho de 33 anos que foi na cruz e pagou um preço muito alto. A palavra é substituição. Ele morreu na cruz por você. Amém? Algumas pessoas falam, o pastor é radical. O evangelho é radical, porque um justo morreu por um pecador. Se isso não for radical, eu não sei o que é. Ou você acha que você vai para o céu porque você é bonzinho, irmão? Você acha que você vai para o céu porque você faz tudo certo? Irmão, se não fosse por causa de Cristo Jesus, não salvava nenhum de nós. A régua, meu irmão. Outro dia, conversando com um irmão, meu Deus, lá no hospital, ele falou para mim assim, pastor,
mas o caminho não é estreito. Falei, era tão estreito que só um passou. E quando ele passou, ele abriu o caminho, inaugurou um novo e vivo caminho. Irmãos, o caminho não era estreito, porque você pode, sabe aquela turma que acha que pode fazer alguma coisa? Eu vou cuidar para eu não pecar, porque isso, o caminho é estreito. Não, irmão, o caminho era tão estreito que só passou um, Cristo Jesus, e agora ele abriu o caminho, e eu e você podemos passar. Eu quero profetizar, muitas pessoas vão continuar passando, e esses bancos ficarão vazios, porque Jesus é o segredo, Jesus já passou e abriu o caminho para eles. Amém? Gênesis 22, do 1 ao 14. Irmãos, lê a Bíblia, irmãos. Pesquisa que os cristãos não lêem a Bíblia, Davi. O que essa turma lê então? Gibi? Né? Eu estou lendo a Bíblia 2 vezes esse ano. Ano passado li 2 vezes. Esse ano eu quero ler 3 vezes. E o ano que vem eu já me comprometi. Vou ler a Bíblia 4 vezes. Vou ler a Bíblia a cada 2 meses e meio. Pastor, mas é muito. Como é que o senhor consegue? Aqui eu não tenho outra coisa para fazer. Eu vou ficar vendo o quê? Jogo do Corinthians? Eu vou ler a Bíblia, irmão. Tem coisa mais gloriosa do que ler a Bíblia? Quanto mais você lê a Bíblia, mais cheio do Espírito Santo você vai ser. Amém? Eu gosto desse negócio de Bíblia. Gênesis 22, do 1 a 14, diz assim. E aconteceu depois dessas coisas que Deus tentou a Abraão e lhe disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho. Olha que interessante, irmãos. Toma agora o teu filho, o teu único filho. O que te parece isso? Que tal João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Vai vendo aí as analogias. Abraão não foi catalogado para falar. Abraão e Isaac não foi catalogado para contar a história de Abraão e Isaac. Abraão e Isaac é uma simbologia de Cristo Jesus. Toma o teu único filho Isaac, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. É interessante, irmãos, que ele fala, pega o teu filho, o teu único filho. Mas Abraão só tinha um filho, sim ou não? Não, ele tinha mais um, que era o filho da escrava. Como Sara já era velhinha, Abraão também, já tinha passado o tempo dele ficar grávida, e aí Deus tinha entregado a promessa, mas daí não tinha a turma do monte lá para resolver o negócio, então ela falou, não tem um monte para nós subir, então o que nós vamos fazer? Falou, então eu vou te dar a escrava aí, você deita com ela e vou te dar um filho. E aí, não foi Deus que deu. Irmãos, deixa eu dizer algo sério para você. Deus só considera dele aquilo que ele te deu. Se você tem algo que Deus não te deu, ele não considera, se está por conta própria. Se você está num relacionamento que não foi Deus que te deu, ele não é responsável por isso. Irmão, não casar, tá? Se você casou, irmão, agora fica aí até que a morte separe, ok? Tinha que ter escolhido antes. Agora não adianta mais. Agora fique com essa aí até que a morte separe. Né? Fica aí, irmão. Vale a pena. O final é legal. Mas Deus só considera dele aquilo que ele deu. Se ele não te deu algo, ele não considera. E é por isso que ele fala para Abraão, pega o teu único filho. Versículo 4. Irmãos, eu sou meio divertido mesmo, não leva a mal não, porque eu sou o cara mais feliz do mundo, porque eu já estou vivendo o meu final feliz, que chama Cristo Jesus. Né? A igreja enganou a gente que para você ser santo, você tinha que ficar com aquela cara de, sei lá do quê, né? Com aquela cara amarrada. Eu sou feliz porque Jesus habita em mim 24 horas por dia. Versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto e levantou. E se foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão ao seu moço, ficai-vos aqui com o jumento e com o moço, iremos até ali e, havendo adorado, tornaremos a vós. Olha que interessante, até aqui por enquanto. Ele fala, no terceiro dia ele enxerga o monte. No terceiro dia. E o Isaac, que já não é bobo, estava com a lenha amarrada nas costas. E aí ele pensa, eu estou achando que a carne vai ser eu. Ou você acha que o Isaac não estava percebendo? Irmãos, Isaac estava no auge da sua vida. Se ele quisesse dar no pé ali e fugisse, se ele quisesse escapar e sair correndo, você acha que ele não faria isso? Faria com o pé nas costas. Ou vocês acham que ele não sabia que era ele que era o sacrifício? Mas me chama a atenção que no terceiro dia eles chegam no monte. No terceiro dia.
no terceiro dia. E por que isso é importante? Porque no terceiro dia Jesus ressuscitou. Assim como no terceiro dia Isaac vai ser retornado para o seu pai, no terceiro dia Jesus ressuscita, fica mais alguns dias e ele sobe para o pai. Olha que analogia interessante. No 6, tomou Abraão a lenha e o holocausto, pôs sobre Isaac, seu filho. Olha que interessante, pôs sobre ele, e tomou fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ele tinha acabado de perceber que o holocausto era ele. E ele fala, pai, aqui está a lenha, mas onde é que está o cordeiro para nós assar ele aí? Ele estava percebendo. Versículo 8. E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Por isso que João Batista vê Jesus e diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, assim como o cordeiro foi provido para Isaac, nós vamos chegar lá, o verdadeiro cordeiro já foi provido para mim e para você. O versículo 8, disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E viram o lugar que Deus lhe dissera. E edificou ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaac seu filho, e deitou sobre ele o altar em cima da lenha. Me chama muita atenção que Isaac, ele sobe o monte carregando a lenha nas suas costas. Pastor, por que isso é importante? Porque há 2000 anos atrás, um jovem chamado Jesus também subiu o monte carregando a cruz nas suas costas. Então, querido, essa madeira que Isaac está carregando é exatamente um símbolo da cruz. Assim como Isaac sobe o monte, carregando a madeira nas suas costas. Um pouquinho mais, 2000 anos ali, depois do Novo Testamento, Jesus aparece e ele carrega a sua própria madeira na cruz. Consegue entender? Versículo 9. E viram o lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaac, seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. E então disse, não estenda sua mão sobre o moço e não faças nada, porque agora sei que temes a Deus e que não me negaste o seu único filho. Queridos, Deus jamais ia pedir a morte de Isaac. A história de Isaac não está catalogada para nós escrevermos a história de um pai que entregou seu filho, mas a história de Isaac está catalogada para a gente entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Isaac é apenas uma tipologia daquele que havia de vir. Isaac não precisou morrer, mas Jesus Cristo veio, morreu no nosso lugar e deu a vida por nós. Versículo 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Na outra versão diz que encontrou um cordeiro preso pelo chifre. Irmãos, não era comum um cordeiro ficar preso pelo chifre, ele ficava preso pela pele, porque ali era um arbusto de espinho. Só que ele foi preso nos espinhos e ele ficou preso pelo chifre. Pastor, por que é o chifre? O chifre ficou preso no espinho. Eu conheço um homem que 2000 anos atrás também levou na sua cabeça uma coroa de espinhos. E se ele não tivesse ficado preso pelo chifre, ia rasgar a pele, ia sair sangue. E vocês sabem, o cordeiro só podia ser oferecido se ele fosse perfeito. Se ele tivesse alguma mancha, se ele tivesse algum defeito, ele não podia ser oferecido. Então ele foi preso pelo chifre. Assim como Jesus é um cordeiro perfeito, um sacrifício perfeito. Isaac vê, né, o pai não permite ele matar, mas o pai oferece um sacrifício perfeito no lugar de Isaac. Então, queridos, a Bíblia não está catalogada para contar histórias aleatórias. A Bíblia está catalogada para mostrar a história de um único homem, Jesus Cristo de Nazaré. Abraão nunca passou no coração de Deus matar o filho de Abraão, nunca. Mas pastor, então por que ele pediu? Ele pediu para mostrar para mim e para você que ele ia dar o filho dele. Abraão não precisou dar o filho dele. Por quê, pastor? Porque no lugar do filho dele, o filho que veio foi Cristo Jesus. Morreu no meu lugar e ele morreu no teu lugar. Amém? Então, queridos, nós precisamos crescer nisso. Olha quantas analogias entre Abraão e Jesus. Mateus 20, 28. Mateus 20, 28 diz assim: tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido,
mas para servir e dar a vida em resgate de muito. Jesus veio na cruz para quê? Para servir você e para dar a vida, para resgatar você. Só que ele já foi na cruz e já te resgatou, irmão, você já é resgatado. Nós já estamos vivendo depois da cruz, ele já resgatou eu e você. Nós já somos livres, nós já somos libertos, nós já somos restaurados. Amém? Mateus 27:15. Mateus 27:15. Diz assim: ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso e escolher o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Então olha que interessante, irmãos, pela cultura da época, eles haviam o costume de uma vez soltar um deles, e quem escolhia era o povo. E é interessante, né, que o povo soltou o ladrão. Parece alguma coisa que a gente vê nos dias de hoje, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual queres que você solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? É interessante que Barrabás era um ladrão, irmãos, barra pesada, um homicida, um cara complexo. Mas olha a pergunta que o cara faz: a quem que você quer que solte? O Cristo ou o Barrabás? Irmãos, quem era o Barrabás? Quem era o Barrabás? Eu não sei se você sabe disso, mas o Barrabás é eu e você. Jesus assume o lugar de Barrabás. Barrabás está pronto, ele sabia que ele ia ser morto. Ele sabia que ele ia ser morto. Ele está lá na cruz, ele vai ser crucificado. E aí aquele cara pergunta, né? Aquele rei, aquele homem que tinha autoridade na época: a quem você quer que eu solte? A Cristo ou Barrabás? Nós éramos Barrabás. Nós estávamos presos, condenados, estávamos esperando no fundo de um poço, quando de repente alguém apareceu lá e disse: ei, fica tranquilo, eu vou morrer no seu lugar. Nós meio sem entender, falamos: mas como assim, você vai morrer no nosso lugar? Eu vou morrer. Aí ele abriu um sorriso e disse: sim, Mauro, você pode ir que eu vou morrer no seu lugar. Querido, a história de Barrabás é a minha história e a sua história. Nós estávamos presos, condenados, crucificados e ponto a ser morto. De repente alguém apareceu e disse: Mauro, desce dessa cruz, eu vou morrer no seu lugar. E foi exatamente o que Cristo Jesus fez: assumiu o lugar de Barrabás e deu o lugar dele para mim e para você. Por isso que eu estou dizendo nessa noite que na cruz houve uma troca de vida. Ele deu a vida para Barrabás. Barrabás foi solto e o inocente foi condenado. É exatamente o que acontece hoje. Nós somos Barrabás antes da cruz. Nós estávamos preparados para morrer, nós estávamos condenados para morrer, mas de repente alguém morreu no nosso lugar e disse: ei, você pode ir embora. E a gente ficou olhando sem entender nada. E ele disse: ei, é você mesmo, pode ir embora. Nós éramos todos Barrabás. Versículo 18: porque sabia que por inveja haviam sido entregados. E, entrando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes, dos anciões, perseguiam a multidão, que pediam: solte Barrabás e mate Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhe: qual desses dois vocês querem que eu solte? Eles disseram: Barrabás. Disse-lhe então Pilato: o que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Olha que loucura, irmão. Soltaram um preso, um ladrão, um maluco, um homicida, e mandaram crucificar Jesus. Por quê, pastor? Porque Barrabás representa eu e você. Eu e você representado em Barrabás. Mas de repente Jesus tomou o meu lugar e o teu lugar. Amém? Você está entendendo, irmão? Estou sendo claro? Romanos 3, 25 e 26. Romanos 3, 25 e 26. A qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus.
Olha que tremendo isso, para que ele seja o justificador. Por isso, irmãos, evangelho não é sobre fazer, evangelho é sobre estar feito. Evangelho não é sobre aquilo que você pode fazer, mas é aquilo que Jesus Cristo já fez. Evangelho é uma história que já está pronta. Evangelho é algo que já foi feito e você foi incluído nele. Jesus é justo e ele é o justificador teu. Por isso que eu não me canso de dizer, eu e você somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Irmão, está aí uma oração que você precisa fazer todos os dias. Coloca a mão na sua cabeça e diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Próximo texto é 1 Coríntios 1,30. 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele, e em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Eu amo isso. Jesus Cristo fez a gente sabedoria, redenção e justificação. Meu irmão, em Cristo Jesus você tem sabedoria, em Cristo Jesus você tem a redenção, e em Cristo Jesus você tem a santificação. Eu e o Guilherme estava dando risada aqui antes do culto. O Guilherme estava contando para mim que o pastor Rômulo estava falando para os jovens, não sei se foi na Nine ou num culto, e ele estava relembrando a história do apedrejamento da prostituta. Quando ele diz assim, aquele que não tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra. Daí o pastor Rômulo falou, né, Gui? Falou, olha, essa história seria diferente hoje, porque nós poderíamos atirar a pedra. É meio radical, mas é verdade, porque em Cristo Jesus nós somos feitos justo, reto, santo, perfeito, sem nenhuma culpa. Sem nenhuma culpa. Irmão, você é justo, você é reto, você é perfeito. Por isso, se prepare, porque o melhor ano da sua vida é esse ano. Algo sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. Irmãos, não acredite nesse negócio de economia, de dólar, de não sei o que está subindo, que está descendo. Você não tem nada a ver com isso. Você é uma bênção. Jesus já foi na tua frente e preparou um ano maravilhoso para você. Por isso, não fique preocupado com nada disso, não. Colossenses 2, 9 e 10. Colossenses 2, 9 e 10. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude divina. Olha que tremendo, porque em Cristo Jesus habita todo o poder. Todo poder, irmão. Irmão, todo poder habita em Cristo Jesus. E estais perfeito nele. Estais o quê? Estais o quê? Estais o quê? Se você está perfeito, qual é então a conversa que você fica confessando aí de pecado? Estais perfeito nele. Estais perfeito nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Olha que interessante. O qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mãos, na disposição do corpo, do comer, ou a circuncisão de Cristo. Então, irmãos, você foi feito perfeito em Cristo Jesus. Não tem nada que você possa fazer. Nada que possa fazer. Irmãos, deixa eu ser radical para você entender o que eu estou tentando te dizer. Preste atenção no que eu vou te dizer. Não tem nada que você faça de certo que faça Deus te amar mais. E não tem nada que você faça de errado que te faça Deus te amar menos. Deus não te ama por aquilo que você faz, Deus te ama por causa de Cristo Jesus. Mas então eu posso fazer tudo errado? Não, não pode, porque é impossível estar em Jesus e fazer errado. Agora não tem mais uma placa dizendo não pode, não pode, não pode, não pode, porque agora o Espírito Santo me guia em toda a verdade. Percebe que o Espírito Santo não guia no certo e no errado. Irmãos, presta atenção nisso, que isso é importante. O certo e o errado é relativo. Por exemplo, lá no Oriente Médio o homem pode casar com um monte de mulher. Isso está certo? Pode até estar. Lá na origem deles. Mas é verdade? Não. Essa não é a verdade da palavra. Por isso que o Espírito Santo não nos guia no certo ou no errado. O Espírito Santo nos guia na verdade. O Espírito Santo nos guia na verdade. Então, irmãos, não tem como você estar em Cristo Jesus desejar mulher do irmão. Não tem como você estar em Cristo Jesus tentar trapacear o irmão. Não tem uma régua lá falando, não pode, não pode, não pode, não pode. Mas é implícito, não tem como. Tem como você ser cristão e estar no adultério. Não tem como, irmão. Irmão, não tem como. Uma coisa não caminha com a outra. Porque tem uma turma aí que morre de medo da mensagem da graça, né, Léo? Ai, eu não vou naquela igreja não, que eles pregam a graça. Sabe por que nós pregamos a graça? Porque a Bíblia diz que aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Então você quer que eu amaldiçoe você? É muito simples. Não é isso, Léo? Hein, Davi? Não é isso? Nós vamos pegar, amaldiçoar você?
Mas fique tranquilo, irmãos, a palavra da graça não é autorização para ninguém pecar, não. Quem quer pecar é porque é sem vergonha, não tem nada a ver com a mensagem da graça, não. Como se alguém precisasse de autorização para pecar, né? Sai depois do culto e vai nos barzinhos por aí. Estão de fila, rodando o quarteirão da turma fazendo tudo quanto é coisa errada, por aí. E sem autorização de ninguém. Aí esses crentes aí, fica com essa conversa, de que né, não vou lá porque é autorização para pecar. Que pecar coisa nenhuma, meu irmão. Vai nascer de novo, rapaz. Isaías 53, 4 e 5. Esse texto é tão extraordinário. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele e como uma raiz dura numa terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhando para ele, nenhuma beleza vimos para que os desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um dos que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Irmão, deixa eu dizer algo para você. A cura não é conquista. A cura é herança. Algumas pessoas dizem para mim, pastor, ora para eu ser curado. Eu não tenho como orar para você ser curado. Você já foi curado na cruz do Calvário. Eu tenho que orar para o diabo soltar o seu corpo. E para você crer, porque você já é curado. Nós somos curados na cruz do Calvário. Quando esse texto aqui está falando de Jesus. Olhando para ele, não havia beleza nem formosura. Irmãos, na cruz ele estava transfigurado, todo rasgado, todo inchado. Ninguém que olhava para ele enxergava ele. Ele foi transfigurado, ele foi humilhado, ele foi macetado. E por que aconteceu isso? Para que você não acontecesse isso contigo. Cada chicotada que dava em Jesus era uma que não precisava ser dado em mim e você. Mas na verdade, quando Jesus morreu na cruz, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas durezas, todas as nossas maldições, tudo aquilo que era. Por isso, irmãos, tem uma turma aí que ama ficar orando por a maldição hereditária. Irmão, que maldição hereditária é essa? Fui no médico um dia, o cara começou lá com checklist. Pressão alta, não. Diabetes, não. E aí eu fui fazendo lá o cheque lá. Aí ele falou, mas você não tem nada? Eu falei, não. Mas o seu pai não tem nada? Eu falei, é mais perfeito do que eu. Ou melhor, eu sou igual a ele. Agora, se o meu pai tem diabetes, pressão alta, é problema dele. Você acha que eu vou ter? Vou ter nada. Eu sou descendência do meu pai celestial, não do meu pai terreno. Irmão, a maldição foi parada na cruz. Quem tem maldição é que não tem Jesus. Se você tem Jesus, não importa se o seu pai foi um alcoólatra, você não será. Não importa se o seu pai foi um quebrado, você não será. Não importa se o seu pai foi um péssimo marido, você não será. Por quê, pastor? Porque você nasceu de novo. Você não é mais o que a sua mãe gerou, mas você é aquilo que o Espírito Santo de Deus gerou. E por que você fica assumindo aquilo que é do teu pai e você não assume aquilo que é do teu pai celestial? Eu não tenho nada, eu sou exatamente igual ao meu pai. Igualzinho. Eu sou igual a ele. Eu não tenho nada. Aliás, eu tenho uma saúde de ferro. Eu sou igual ao meu pai é. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então eu quero fazer um convite para você. Não fique constrangido, mas existe alguém no nosso meio que está passando por um momento de enfermidade? Levanta uma das suas mãos. Eu quero orar por você. E como profeta de Deus, eu quero dizer para você, hoje foi o último dia que você sofreu dessa enfermidade. Acabou, basta. Pai, na autoridade do nome de Jesus, algumas pessoas que levantaram as mãos, Senhor, a tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Pai, se o Senhor levou as nossas enfermidades, é injusto ela estar no corpo do meu irmão. Por isso agora, Satanás, eu te dou um comando. Solte a vida dessa pessoa agora. Solte agora, em o nome de Jesus. Ao sair desse templo, essa pessoa estará completamente curada. Pai, certo que isso é assim, eu já te louvo, eu já te agradeço, eu bendizo o teu nome, porque a cura não é algo que eu conquisto, mas a cura é algo que eu recebo, é um presente que Jesus Cristo já deu para nós na cruz do Calvário. Por isso, Pai, eu declaro esses irmãos curados, restaurados, em nome de Jesus. Amém. Você crê nisso? Eu também creio. 2 Coríntios 8, 9.
Irmãos, eu não sei se eu estou sendo claro, porque eu estou tão empolgado com essa mensagem. Ela falou tanto ao meu coração, não sei se eu estou sendo claro com você. Mas, na verdade, o que eu quero que você entenda é que Jesus trocou de lugar com você. Ele assumiu a vida que era sua e Ele deu a vida dele para você. Por que que isso é tão relevante, Mauro? Até as suas orações vai mudar. Porque, irmão, quando você aprende a orar certo, dá dor no ouvido, as orações faz por aí. Né? Ah, pastor, ora por mim, por Deus me abençoar. Não vou orar nunca essa oração. Aliás, essa oração é uma oração medíocre, não passa do teto. Por quê? Porque você já é abençoado. Leia lá Efésios 1:3, leia tantos outros textos. Você já é abençoado. Como é que eu vou orar para Deus te dar aquilo que já te deu? Amém? 2 Coríntios 8:9. Diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Olha que interessante, outra versão diz assim, que ele sendo rico, se fez pobre, para que eu que era pobre, me tornasse rico. Pastor, mas isso não está falando de dinheiro. Está falando de dinheiro sim, e eu fui lá no original, está aqui o pastor Léo, que é um estudioso, não vai me deixar mentir. O que está escrito lá no original, Léo? É dinheiro ou não é? Se você pegar o capítulo inteiro, ele está falando sobre dinheiro. Irmão, sabe qual que é o problema? É que a religião mentiu para nós. Com a conversa de mais ou menos assim, não, nós temos que viver uma vida desgraçada na terra, porque um dia nós vamos viver no céu. Isso não é Deus, isso é diabo, irmãos. Não, você tem que viver uma vida desgraçada, pastar na terra, porque um dia você vai morar no céu. O céu já começou quando você aceitou Cristo Jesus. Você já está no céu. Mas o texto diz que ele, sendo rico, se fez pobre, para que você que era pobre se tornasse rico. Mauro, por que isso é importante? Isso é importante, meu irmão, porque da parte de Deus existe algo liberado sobre a sua vida. Irmão, se você tem uma empresa, ô Guilherme, se vocês quiserem subir, eu já estou terminando. Se você tem uma empresa, você é um profissional liberal, e você tem uma empresa, e lá no teu bairro tem um concorrente teu, e ele está prosperando mais do que você, o diabo está te roubando. Está escutando o que eu estou falando, irmão? O diabo está te roubando. Por quê? Porque Deus em Cristo Jesus, Ele já te deu tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Ele era rico, Ele se fez pobre, para que você que era pobre se tornasse rico. Rico, abençoado, restaurado. Irmão, quando eu falo rico, as pessoas têm o hábito de pensar que é só dinheiro. Não é só dinheiro, porque tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você acordar, dormir tranquilo, descansar, você não roer as unhas, você não ter ansiedade. Irmão, por que você tem ansiedade se o seu Pai Celestial cuida de você? Irmão, enquanto você dorme, o seu Pai te abençoa. Por isso que o Salmo 127, versículo 2 diz, aos seus amados Ele dá, enquanto eles dormem. Por que enquanto dorme? Porque se acordado você vai tentar conquistar, então Ele põe você para dormir para ver se você entende. Aos seus amados Ele dá, enquanto eles dormem, Ele te dá, é herança, você só recebe. Ei, igreja, o que eu estou querendo dizer para você nessa noite é que algo sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. O que eu estou querendo que você entenda é que Ele trocou de lugar que você, deu a vida dele para você. Irmão, é impossível você não prosperar na área que você trabalha. Eu contei aqui de manhã, eu era um servente de pedreiro, comecei a trabalhar como servente de pedreiro, comecei a fazer com honra, e de repente comecei a subir, e quando eu percebi, eu já estava como presidente. Mauro, o que você fez? Eu não fiz nada, foi tudo obra dele, foi ele que fez, foi ele que me colocou na presidência, foi ele que foi abrindo as portas para mim, me colocando no próximo nível, foi ele que foi, a Cláudia está aqui, minha gerente de enfermagem, a Cláudia foi a pessoa que me ensinou quando eu saí da manutenção e ela me ensinou a levar os medicamentos no hospital, né, Cláudia? E eu levava um carrinho de medicamento e entregava pelo hospital inteiro, ela sabe que eu não estou falando mentira, e quando eu percebi, ele tinha me colocado na presidência, irmãos, e eu já comecei uma empresa nova, porque eu já cheguei no topo, não dá mais para eu subir, para onde é que eu vou além da presidente, já estou no topo, e agora eu comecei um projeto novo, essa semana eu fui visitar um amigo, e eu já estou com outro projeto, e quero abrir mais uma loja de um outro negócio, sabe por quê? Porque Deus me fez prosperar, Deus me fez próspero, agora meu irmão, na nova aliança, sabe como Deus te abençoa? Ao tamanho que você coloca o teu pé, sabe qual que é o teu problema? É que você não tem pisado, e o Senhor diz para você, onde você pisar eu vou te abençoar, onde você pisar eu vou abrir a porta para você e vou te prosperar, aonde você for eu vou também, onde você colocar os teus
pés, e do tamanho que você colocar, eu vou te surpreender e vou te abençoar. Meu irmão, é eu e você que determina o tamanho da nossa bênção. Por isso, meu irmão, prepare um novo negócio, prepare uma nova empresa, prepare algo novo. Meu irmão, saia da tua zona de conforto. Deus quer te levar para um novo patamar, inclusive financeiro. Para quê, pastor? Para que você usufrua o governo de Deus. Leidiane, posso usar o exemplo, Leidiane? Leidiane outro dia me encontrou aqui e falou para mim: Mauro, eu preciso trabalhar. Falei, então está empregada, vai lá no hospital. Daí chegou lá, o pessoal entrevistou ela e deu certo, né, Leidiane? Começou a trabalhar conosco. Hoje eu estou saindo do culto, uma outra irmã falou para mim: Mauro, estou precisando trabalhar. Eu falei, vamos trabalhar então, irmã. Mandei lá também, vai começar a trabalhar. Irmãos, se nós cristãos não começar a trabalhar, os endemoniados vão assumir os lugares de governo. Sabe por quê? Porque eu e você não assumimos o papel que é nosso. Ah, mas eu não gosto de falar sobre dinheiro, mas a Bíblia gosta. Se você não gosta, paciência, alguém vai assumir o seu lugar. É por isso que tem o crente que está rompendo em fé e tem o crente que está dormindo em pé. Qual a diferença dos dois? Um crê e o outro não. Você encontra o cara, um dia ele está indo, parece que tem que segurar ele, no outro dia ele está lá. Ó céu, ó vida, ó mundo cruel. Irmão, se você não quiser acreditar, não tem problema, eu vou usufruir, irmão. É engraçado, Léo. Davi era rico, Salomão rico, todo mundo rico. Aí chegou na nossa vez e nós temos que ser pobre. Né? Essa conversa, os pastores tudo quebrado, vai lá, tem que ficar pagando as coisas para o pastor. Irmão, comigo isso não se aplica não, e com o Léo também não. Nós vamos sair aí com a turma, vamos viajar essa semana. Se eu sentar na mesa, eu pago. Eu não sou pastor quebrado não, aliás, eu sou um pastor próspero, eu sou um pastor abençoado. Né? Ah, não, paga para mim porque eu sou pastor, o Deus a quem eu sirvo é o diferente, é eu que abençoo as pessoas, não é as pessoas que me abençoam. Porque, querido, ele se fez pobre para me fazer rico. Ele já me fez rico em tudo. Você é saudável, você é perfeito, você é completo, você é restaurado, você é abençoado. Ah, querido, que vontade de estar do lado de você agora, te dar um chacoalhão e dizer: ei, campeão, esse ano será extraordinário para você. Gostaria que você ficasse de pé, e eu quero orar por você, e eu creio no meu espírito, irmão, que tem algo liberado sobre nós nessa noite. Irmãos, tem coisas que vão acontecer hoje, pessoas, há irmãos aqui no nosso meio que hoje o Senhor está decretando a tua promoção, hoje, depois vocês vão testemunhar aqui na igreja. Hoje Deus está decretando a tua promoção de uma forma sobrenatural. Teu chefe vai te chamar e vai dizer: ó, eu vou promover você. Por favor, não diga assim: não, mas eu trabalho bem, ai, que bom que você me reconheceu. Não, irmão, não é o teu mérito não, é o mérito de Jesus. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga yes. O dia que eu assumi a presidência do hospital, eu cheguei na minha sala e eu disse para Deus, disse: Senhor, eu não sou digno de sentar nessa cadeira. Eu não sou digno de sentar nessa cadeira. Senta o senhor nessa cadeira. Fui lá, limpei, porque ele é tudo para mim. Eu limpei a cadeira para ele sentar. E eu sentei numa pequenininha. E quando eu sentei lá na cadeira, ele me deu uma visão. Eu tenho uma porta de vidro. A porta de vidro foi empurrada lá para trás, assim. E ele me mostrou uma mão muito grande, assim, que foi até lá no fundo. E ele disse assim para mim: olha, é a minha mão que abençoa vocês. Não é você que me abençoa, é eu que abençoo você. Então, irmão, quando acontecer a promoção na sua vida, não acha que foi você que fez. Não foi. É Deus. É Deus, é Deus. Outra coisa que vai acontecer hoje, com algumas pessoas, vai acontecer um milagre na sua vida, inclusive financeiro. Há pessoas no nosso meio que têm dívidas, que talvez você olhe e diga: meu Deus, eu nunca vou conseguir pagar. Deus está dizendo para você nessa noite: isso não é verdade. Há uma restituição sobre você. Algo sobrenatural de Deus acontece nessa noite. Há pessoas nessa noite que você precisa de um reset, irmão. Você precisa mudar, sabe? Você precisa, sei lá, enfiar o dedo na tomada e sair diferente. E esse dedo na tomada hoje chegou. Você vai sair daqui diferente. Irmãos, há também uma restauração espiritual. Queridos, há muitas áreas que está precisando. Há irmãos que estão ficando aqui no culto uma vez por domingo, porque está faltando professor. Sabe por que está faltando professor? Porque você está sentado na sua casa esperando que Deus envie alguém, na verdade Ele enviou, que é você. Rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. E nós já oramos, né, André? E Ele já enviou. E muitas vezes você fica olhando: mas quem será que é o trabalhador? Que vontade de estar do teu lado, chacoalhar e dizer: ei, é você. Ah, mas eu não sei dar aula para as crianças. Venha trabalhar no grupo de serviço. Está precisando. Venha trabalhar na mídia. Olha lá em cima aquela turma abençoada lá, ó, Juliana e equipe lá, que povo lindo e abençoado lá em cima. Todo domingo eles estão lá filmando, todo domingo. Você nem vê eles, né? Eles estão lá. Parece que eles nem vieram no culto, mas estão lá, sendo bênção.
Então, irmãos, nessa noite é uma restauração. E você vai se posicionar, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus vai te usar de uma forma sobrenatural. Você viu aí, ó, como é que é o nome da menina que fez o dízimo aqui mesmo? Você vai ver o que Deus vai fazer na vida daquela menina. E dos nossos jovens. Daqui uns dias você vai ver a Ashley e o Davi pregando aqui nesse púlpito. Irmãos, vocês vão ver mais rápido do que vocês imaginam. A minha filha, o Davi, a Ashley e os outros jovens fazendo a obra de Deus de uma forma sobrenatural, com ousadia e com intrepidez. E daqui uns dias vai ser o Ben-Hur, Bruno. Espera aí que já chega a hora dele. Essa geração vai fazer, irmãos. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu e você estamos esperando a banda passar. Eu termino e vou orar. Eu e a minha esposa, nós tivemos algumas experiências que não foi muito legal quando nós pastoreamos o grupo familiar, e nós tínhamos prometido, nunca mais eu vou assumir grupo familiar. Não vou mais trocar com esse negócio, não. Porque, irmãos, enquanto você está falando sim para a turma está dizendo que te ama, que você é o melhor cara do mundo. Né, André? A hora que você começa a falar não para a turma, do dia para a noite você é o céu, aí você vira o diabo. E eles começam a te odiar. Se você disser não para eles, então, eles começam a jogar pedra em você. E aí eu estava sentado nesse banco, o pastor Ivo estava falando, e aí eu fechei os meus olhos e falei, Jesus, o ano que vem eu vou, tá bom? Aí eu vou, passa esse ano, aí mais um ano e daí eu vou. E aí ele falou assim para mim, não dá tempo, você precisa ir agora. Aquilo chacoalhou eu assim, sabe? E eu falei para o Ivo, eu vou, pode contar comigo. Cheguei e falei para minha esposa, nós vamos. Ela falou, o que mudou? Eu falei, em mim nada, mudou nele. Ele falou comigo, eu não sou bobo, eu escutei. Então, irmão, se mova. Se mova. Irmãos, vem ajudar no culto de manhã. O culto de manhã tem 8, 10 pessoas no culto. Onde você está? Vem no culto. Não, mas eu já vou no culto da noite, a palavra é a mesma. A palavra é a mesma, mas o Espírito Santo trabalha de forma diferente. Vem nos ajudar. Irmão, nós somos igreja. Essa igreja aqui não é minha, da Andréia, do Ivo, ou de quem seja. Essa igreja é nossa. E nós vamos fazer o reino de Deus avançar. Olha o Maico de onde vem, né, Maico? Quantos quilômetros, Maico? 48 quilômetros no culto. E tem uma turma que mora na esquina de cá, não quer vir. Deixa para lá, vamos orar. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor foi na cruz, o Senhor trocou de lugar comigo e com meu irmão. E agora, Pai, eu quero declarar, começa a partir de hoje uma restauração na vida do meu irmão. A partir de hoje, algo sobrenatural de Deus começa a acontecer na sua vida. Eu vejo portas sendo abertas, Você que trabalha num lugar, você tem dito, eu vou sair daquele lugar porque eu não sou reconhecido lá. O Senhor manda dizer para você, isso não é verdade, sou eu que te reconheço. O problema é que você está esperando a recompensa dos homens. O problema é que você está esperando o tapinha nas costas. O problema é que você está esperando a glória de quem não tem glória para te dar. Mas eu digo para você nessa noite, sou eu que te honro, sou eu que te separo, sou eu que te escolho. E eu tenho a honra e eu tenho a promoção. E eu digo nessa noite para você, se prepare, porque tem chegando o tempo em que eu vou honrar você. E muitos daqueles que te perseguiram, muitos daqueles que olharam para você e disseram, não vai dar, não tem jeito, ela não consegue, ele não consegue, ficarão surpresos com o que eu vou fazer na tua vida. Eu declaro portas abertas, eu declaro promoção, eu declaro para você que tem uma dívida, que não consegue pagar, ou que olha e diz, é impossível isso para mim, de uma forma sobrenatural. Pix vai cair na sua conta, dinheiro vai entrar na sua conta. Eu profetizo em nome de Jesus, algo sobrenatural vai acontecer. O teu credor vai chegar para você e vai dizer, olha, você tem uma dívida de 100, eu vou fazer por 10 para você. Pai, de uma forma sobrenatural, algo sobrenatural de Deus começa a acontecer na vida dos meus irmãos. Pai, há uma restauração. Pai, eu vejo o ministério sendo restaurado. Pai, há pessoas no nosso meio que têm dito, eu vou fazer depois, eu vou fazer amanhã, eu vou começar amanhã. O Senhor diz para você, comece agora. Comece já, irmão, não tem tempo para esperar mais, Jesus está voltando, e quando Ele voltar não precisa mais, o tempo é agora, o tempo é já, e o Senhor diz para você, eu conto com você, você que está aqui nessa noite, Deus está falando contigo, eu conto com você. Talvez você olhe e diga, mas eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não sei cantar, eu não sei tocar. O Senhor diz para você, isso não é verdade. Eu dei para você um dom, eu dei para você um talento, eu chamei você, eu dei para você algo sobrenatural, e eu digo para você, comece a usar desse talento, comece a usar desse dom, e algo sobrenatural de Deus vai acontecer. O Senhor manda dizer para você, sou eu que te capacito, sou eu que te preparo. Há pessoas no nosso meio que dizem, não, eu não vou trabalhar na igreja porque eu não me sinto preparado. Meu irmão, daqui 100 anos você não estará preparado. Se você olhar a partir do teu mérito, você está preparado por causa de Cristo Jesus, você está capacitado por causa de Cristo Jesus. Irmãos, esses bancos ficarão ocupados
abençoado, diz o Senhor. Alabassuri, alamanalabashuri, andalabashei. Nos próximos dias, lobacalabashai, eu enviarei muitas pessoas até este lugar. Alabassuro, colamanalabashou. Mas eu tenho dado uma oportunidade, lebalabashuia, e eu tenho escolhido rabacalabalabashou, vocês para um trabalho. Alabashui, andeclou, labalabashei. Eu posso fazer, lamanalabai. Eu posso ordenar aos anjos, tchekalamashei. Mas eu tenho dado a vocês, alabashuri, andalaias, a oportunidade de colobashaia, junto comigo, de calabashaia, de avivar essa obra, de fazer essa obra. Alabassoro, colamanalabai. Se prepare, líderes de ministério, diz o Senhor para vocês, eu estou fazendo prosperar o ministério de vocês. Alabashola, calamanarabai, de colobashola, balabashei. Talvez você olhe para o teu ministério e diga, nossa, eu tenho tanta poucas pessoas, nossa, tem muita pouca pessoa. O Senhor está dizendo para você, não tem não, tem muitas pessoas, porque através deles eu vou fazer coisas extraordinárias. Começa neles e vai crescendo, começa neles e vai avançando. Irmãos, eu posso ver as portas abertas e o pessoal chegando. Irmãos, 2 cultos não serão suficientes. Irmãos, nós teremos que abrir um 3º culto. Irmãos, nós teremos que quebrar essas paredes, andar para o lado de lá. Eu não sei, eu vejo um mezanino vindo até aqui, a gente fazendo as salinhas em cima. Eu vejo um novo tempo, eu vejo um novo período, eu vejo pessoas sendo curadas, eu vejo esses bairros vindo aqui entregando as vidas para Jesus, e o Espírito Santo manda dizer para vocês, receba. Irmãos, você que fala em línguas, começa a falar em línguas agora. Orabashi, ketoramanarabalabahalamanarabai, niketorobalabasúria. E você que não é batizado com o Espírito Santo, receba o Espírito Santo agora, 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 agora. Olabacola manarabá, labalabababababá, chocotoro manarabai, neketoro balabashuri, andalabacola manarabasheri, andalabashou, acalamanaraba, canta labá, labassora balabashei, alabalabalabashuri, andalabalai. Se prepare, recalabashori, andelebalabashoia, para viver os melhores dias da sua vida. Alacandelemene, ketora manarabai, dicolobalabasuri, keitolobasheri, andalamanai. Assim diz o Senhor, labashúria, eu estou abrindo, labalaias, muitas oportunidades, lekotorobalabashaia. Esses dias, lokolomashi, eketoramalaias, milagres extraordinários vão acontecer. Eu vou abalar, labalabashuri, andalamanai, as estruturas do Brasil. Eu vou abalar as estruturas, labacalamanaias. Muitos se acham dono desse país, muitos se acham dono dessa cidade, mas assim diz o Senhor, eu vou abalar as estruturas e vou restaurar a partir da igreja. Eu começo a partir da igreja, eu começo a partir da minha noiva, restaurar a nação brasileira. Alabassura, abalabashaia. Vocês acham, decalabalaias, que o segredo está no Congresso? Alabashuri, alabalaia, decalamanuti, obalai, no Senado, alabacori, abalaias. Eu digo para vocês, o segredo está na igreja, o segredo está na noiva. Alabashuri, andalabalaias. Por isso que eu tenho levantado pessoas, ekaturi, alamanaias, que entendem sobre governo, porque eu começo a fazer coisas extraordinárias. Eu começo a mudar aquilo que não tinha. Aquilo que não tinha solução terá solução. Aquilo que achava que era a solução não será mais a solução. Eu vejo ministérios restaurados. Eu profetizo sobre o ministério das mulheres. A Andréia terá um ministério forte, um ministério abençoado. Eu profetizo sobre o louvor, novas pessoas, novos músicos, novos instrumentistas. Eu profetizo sobre a integração. Irmãos da integração, se prepare. Muitas pessoas virão até vocês e vão compor o time com vocês, porque no único domingo 20 pessoas começarão a integração. Ah, labassuri, alamanarabai, bequerorabashaia, aquela salinha onde eles dão integração não caberá lá. Eu profetizo que eles terão que dar integração no templo. Eu vejo as cadeiras, eu vejo a roda. Se prepare, se prepare. Grupo de serviço, se prepare, se prepare, se prepare, porque a colheita que vem aí, diz o Senhor, é tão grande, que a hora de abraçar aqui na frente, nós teremos pelo menos uns 20 irmãos aqui para abraçar. Vai lá atrás anotar. Se prepare, se prepare, se prepare, se prepare. Por quê, pastor? Porque o nome de Cristo Jesus será glorificado e exaltado. Se prepare, irmãos. Irmãos, se prepare. Dia após dia, quando você entrar nessa igreja, assim diz o Senhor para você, se prepare. Comece a olhar esses bancos vazios. Comece a olhar esses bancos vazios, porque eles vão acabar. Não terá banco vazio. Irmãos, eu tenho uma palavra profética para a igreja em Maringá. Quando essa turma chegar, porque eles estão chegando aí, por favor, você que já é crente mais velho da igreja, dê o seu lugar para os irmãos que estão chegando, porque vai faltar cadeira. E aí já vai treinando, tá bom? A igreja vai encher. E quando ela estiver cheia, o que eu vou fazer?
Não pare a vasilha não, porque o tanto de vasilha que nós pegar é o tanto do azeite que vai fluir, tá bom? Nós vamos pôr mais cadeira para lá, nós vamos pôr cadeira para cá, mas vai encher, amém? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos levantar e deixar os visitantes sentados, e nós vamos ficar lá no fundo, fazendo o quê? Conversando? Não, dando uma rajada de glória com aleluia. Irmãos, outra coisa, por favor, nós somos pentecostal, dê glória a Deus, irmão, dê aleluia, sei lá, tem hora que nós estamos no culto, parece que nós estamos, você sabe na onde? Aquele negócio que você passar uma mosca, todo mundo escuta. Eu não sei a você, mas eu gosto de glória a Deus, eu gosto de aleluia. Amém? Então eu termino dizendo para você, Jesus trocou de lugar com você. Ele tomou o teu lugar e ele deu o lugar dele para você. Se prepare para viver dias extraordinários. Continue abençoados.